não. Deus ele falou comigo de uma forma diferente. Deus ele falou comigo de uma maneira na qual eu venho trazer para a igreja, que é a noiva de Cristo. No livro de Cantares eu não consegui ler tudo, mas quero ler. Vai dizer que existia, já no começo, no capítulo 1, vai dizer que existia ali a seleção das noivas. E aí vai vir uma noiva e vai dizer o seguinte: eu, separada, fui obrigada a cuidar do pasto dos meus irmãos e da minha mãe, e o meu foi deixado de lado. O sangue de Jesus é poderoso. Aleluia. Glória a Deus. Vou começar a contar meu testemunho para vocês. Deus santo temido. Eu fui separada desde o ventre. Missionária. O que missionário faz? Buscar almas. O que missionário faz? Prega a palavra. Deus ele me chamou para pregar a palavra dele, louvar e buscar almas. E aí eu cresci entre o catolicismo e o mundo evangélico, porque eu rezava com a minha avó, mas quando eu estava com a minha mãe eu aprendi o que era do evangelho. E eu, como criança, nunca tive temor nenhum. Deus é Deus, Ele me protege, Ele cuida de mim. E aí a minha mãe conta que quando eu queria pintar a unha, ela falava para eu orar e perguntar para Deus. E era difícil. Aí eu resolvi não pintar, porque a minha mãe ela mexe com o meu psicológico. E ela, não vou pintar também. Aí não pintava. Aí depois eu queria pintar de novo. E minha vida começou a ser assim. Depois, com 8 anos de idade, eu vim pra cá, pra ficar. Aí eu vim pra cá. Minha mãe estava congregando numa igreja que era na rua de baixo da nossa casa. E aí ela foi ministrar a palavra, que ela fala que era em Esther, mas eu não lembro. E aí ela falou que fez um apelo. E quem quer aceitar Jesus, confessar Jesus como seu Salvador? E eu fui. Eu fui junto com a Yara e com o Renato. Eu confessei Jesus. Falar melhor para vocês, eu aceitei Jesus. E deixa eu te falar uma coisa. Quando você aceita Jesus, quando você fala, eu aceito Jesus, escreve meu nome aí. Ele escreve. E a partir daquele momento você não pode tentar fugir. Se você tentar fugir, vai ser pior. Você aceitou, não aceitou? Uma palavra que é colocada para fora, ela não volta atrás. Então eu aceitei. Aceitei, glória a Deus. Passou um tempo, eu não sei se foi antes de eu aceitar Jesus, mas eu acho que, não sei o tempo, mas eu louvei, fui louvar com a minha mãe. O primeiro hino que eu louvei foi com a minha mãe. E eu amei louvar com a minha mãe pela primeira vez, porque eu me tremia toda. Meu Deus, eu vou louvar. Aí me chamou. Aí eu, meu Deus do céu. Aí a gente louvou aquele hino, eu vou beber da água, eu vou comer do pão, eu vou seguir em frente, vou ser campeão. E a gente louvou naquele hino. E eu falei, gente, é muito bom louvar. E aí depois passou um tempo, a gente saiu daquela igreja, foi para a igreja da... Não, gente, qual é o nome dela? A igreja Voz de Deus. E antes da gente ir para aquela igreja, mudar de casa, porque a gente mudou para cá primeiro para depois ir para lá. Aí eu sempre ouvindo os hinos, os louvores, e aí eu fui ouvir o hino Já Passou. E aí a Damares começou a falar em línguas no meio do hino. E aí eu peguei e imitei a Damares, falando em línguas. É Damares mesmo, mas era porque ela estava cantando, representando a música. Aí ela ali representando a música começou a falar em línguas, que era um show, né? Era ao vivo. E a mulher começou a falar em línguas e eu vou imitar ela. Voltei o hino não sei quantas vezes, consegui imitar. Eu falei, gente, mas isso está errado. E eu nunca tinha escutado ninguém falar pra mim, isso está errado, você não pode imitar. Eu vim saber disso muito tempo depois.
E aí mas tá errado, né? Que eu imitei a mulher. Tinha que ser diferente. E aí, a gente foi para aquela igreja da pastora Deuseni. E ali eu comecei a fazer coreografia, eu entrei no grupo de crianças, comecei a louvar. E eu recebi o batismo com o Espírito Santo antes de ser batizada nas águas. Então, o meu ministério ele começou desde o ventre. E ele veio para uma idade em que eu já estava criança. E aí, eu louvando, eu fazendo as coisas, para mim estava tudo perfeito. Deus estava falando comigo. Eu era criança, não tinha lógica eu entender o que era conhecer e eu não conhecer Deus. Mas deixa eu te falar, eu sabia quem era Deus. Eu não conhecia Deus. Não conhecia Deus. Eu acho que eu vou fazer 6 anos de crente cristã. E eu vim conhecer Deus 3 meses atrás. Eu vim saber quem eu estava servindo com 10 anos de idade 3 meses atrás. Por que existe tanto crente que está dentro da casa do Senhor, mas não é como essa esposa separada? Porque não conhecem ao Senhor. A importância de conhecer Deus é tão grande na vida de um cristão, ao ponto de você olhar e falar: Deus, o que eu vivi lá atrás? Que vida foi aquela que eu vivi lá atrás? E uma coisa que cresceu no meu coração, porque desde pequena eu cresci com uma prima lésbica. E por ver ela sendo daquele jeito, eu falei: nossa, que legal, cara, meu Deus. Eu fui crescendo e fui pensando: não, mas é legal o jeito que ela vive, né? E isso eu acho que nem minha mãe sabe. Se Deus não tiver revelado, ela não sabe, porque eu não falei. Mas eu comecei a ter sentimentos por meninas. Não era algo grande, mas era algo como se fosse um exemplo para mim, a minha prima, né, namorar meninas, e eu queria isso também. Mas não peguei isso para minha vida, porque a partir do momento que eu entrei dentro da igreja, isso foi depois que eu já estava na igreja, e aí eu ia ser batizada, eu falei: não tem lógica. E deixa eu te falar uma coisa, algo que veio para isso se alimentar dentro de mim foi a questão de eu chegar na escola e dizer: ela não pinta unha, ela não usa maquiagem, ela é um machão. E a minha mãe, ela fala que quando ela era jovem, ela usava as roupas dela e era um machão. E por as pessoas falarem isso pra mim e dizerem que meninas que eram assim pegavam outras meninas, falando no modo, eu achei que era certo. Pular um pouco pra frente. Uma amiga minha veio dormir aqui em casa, a mesma menina que aceitou Jesus comigo no mesmo dia. E ela dormiu aqui em casa 3 dias seguidos. E a gente estava tentando dormir, eu falei: bora ler a Bíblia. E a gente só abria na palavra que falava assim: o dragão de não sei quantas cabeças. Minha irmã não vai dormir de noite, não. E aí eu deitei. Desligamos a luz lá, ela deitou no chão, eu deitei na minha cama. E aí, quando eu abri meu olho, tinha alguém sentado na minha cama. Tinha alguém sentado na minha cama. E eu: Yara. E eu: que é? Aí: você tá vendo? Aí ela: vendo o que, doida? Aí eu: tem alguém sentado bem aqui na cama aqui, ó. Aí dizer dela que ela olhou e viu. Eu falei: Yara, corre e acende a luz, pelo amor de Deus, minha irmã. Quando ela acendeu a luz, eu vi uma bola preta.
flutuando dentro do meu quarto. E eu não dormi aquela noite com perturbação. A gente levantou, foi ler a Bíblia. E esse testemunho vocês já sabem, o tempo em que eu quis o suicídio pela primeira vez. Satanás, ele disse, ela vai morrer. Sabe por quê? Porque o propósito que Deus tem na vida dela é muito grande. Glória a Deus! E eu era criança. Vou sempre citar que eu era criança, porque a inocência de uma criança ela é muito grande. E esse tempo de gostar de menina passou, porque eu entendi que é homem, porque ele tem lógica. Passou, acabou. E aí veio esse sentido, medo. E aí chegaram em mim e falaram assim, próximo culto de criança, Tiffany vai pregar. E eu, meu Jesus Cristo. E eu fui ministrar sobre Samuel. Ana queria um filho. Deus deu filho para Ana. Ela entregou para Deus. E o filho foi crescendo. E eu comecei a chorar. Porque antes de eu começar a ministrar a palavra, a irmã Ana tinha orado por mim e repreendido o espírito do medo. Uma coisa que só foi me revelado 3 meses atrás. Só vai acontecer na sua vida o que o profeta falou se você deixar acontecer. Eu ali naquela emoção, porque quando você está nervoso você começa a chorar e aí você acha que tudo é Deus. E eu, meu Deus. E eu comecei a contar o testemunho. Nunca conte o testemunho se a bênção não for completa sobre a sua vida. E eu disse assim, o medo passou, acabou, eu vou lavar vasilha em paz. Na outra semana eu falei, eu vou me suicidar. Porque eu não aguento mais. Falei com minha mãe deu uma surra, todo mundo sabe. E depois que isso aconteceu na minha vida, eu falei, eu não vou orar mais. Eu não quero orar mais. Sabe por quê? Porque se eu orar, ele vai vir me atribular de novo. E eu tô cansada. Falei pra minha mãe chorando isso. E aí, foi me ensinado que quando você ora e o inimigo vem, é porque simplesmente você incomodou ele. Isso entrou na minha mente? Não. Daí começou tudo. Minha vida começou a bagunçar. Todo mundo aqui sabe que eu tive os meus incutimentos, que eu tive os meus problemas. E Deus sempre me livrando disso. Deus sempre me tirando disso. E eu sempre voltando no mesmo ponto. Até que 3 meses atrás, eu achando que estava tudo bem. Deus, vem aqui, anota. Deus, me reconciliou contigo hoje. Porque eu sabia que eu estava errada. E eu queria me consertar. Mas Deus falou, não é do seu jeito. Não é só você chegar aqui e me pedir perdão, não. Tá achando que é só isso? Não. Passa pelo processo. Minha mãe veio aqui, ó, tava bem aqui. Quem vai cear? Fica de pé. Jeová falou. E aí ela olhou pra mim. Eu sentei. E comecei a chorar de tal forma. Porque eu não conseguia entender o que Deus estava querendo. Eu falei, eu estou tão errada assim. O Senhor me deixou 3 meses sem cear. O que eu fiz? O que eu fiz, Deus? Culpei minha mãe. Falei, ela não fala comigo, ela não conversa comigo. Meu pai não está nem aí. Para ele tanto faz. Sabe o que eu vou fazer, Deus? Sabe aqueles remédios lá dentro? Vai tudo pra dentro de mim, eu não suporto mais isso, eu cansei. Acredito que Deus olhou pra mim lá de cima e falou, vai. Tô vendo você lá, bichinho. Eu entrei pra dentro de casa. Eu chorei 3 dias. Porque eu não queria orar de jeito nenhum. Eu falei, não. Eu não tô errada desse tanto pra ficar 3 meses sem cear, não, gente. Não tem lógica isso, não.
Eu não quero isso. E sempre na minha vida, eu olho para trás e falo: Deus, eu era cheia da tua presença. Irmãos, era coisa de Deus falar comigo. Eu chegar no irmão que estava no altar e o irmão se despedaçar todinho. E toda vez que eu lembro disso, eu começo a chorar muito. Mas sabe por que eu não estou chorando agora? Porque eu entendi que naquele tempo eu fazia porque Deus tocava e me usava. Mas eu não conhecia o Deus que estava fazendo aquilo por aquele pastor, por aquela mulher, pelaquela criança. Era coisa de eu pegar na mão da minha colega aqui, ó, no louvor, e já falava para elas, ó, na hora que começar a tocar o louvor, vocês se levantam que nós vamos entrar no mistério. E não era mentira não, nós entrava mesmo. Eu segurava na mão delas, eu começava a sentir tudo queimando dentro de mim. E eu não aguentava e começava a pular, rodar, pular, entrar no mistério, e era sempre assim. Era sempre assim, todo culto era assim. E aí, nessa época, ali 3 meses atrás, eu entrei dentro da minha casa e eu queria mesmo me suicidar de novo. Foi a 3ª vez. Porque teve a 2ª que eu contei pra vocês, que Deus tinha me livrado. E aí depois que eu não ia cear 3 meses, eu falei: eu não aguento não. Acabou. 3ª vez. Falei: sim, eu vou me suicidar. Deus poderoso. Faz tremendo, Senhor, aleluia. Essa noiva aqui, ela tinha sofrido, porque aqui só, pelo que eu li, só relata que ela tinha deixado o dela para cuidar dos outros, por obrigação. E eu não estava orando por mim, não estava jejuando por mim, não estava lendo a Bíblia por mim. Eu estava preocupada com o meu amigo, com o meu colega. Eu tenho várias colegas minhas. Eu tenho vários colegas que já passaram por assédio sexual. Não aí. Eu tenho vários colegas que viram a mãe sendo espancada. Eu tenho vários colegas que passaram por diversas coisas. Mas eu esqueci que eu tinha que primeiro buscar pra mim, pra depois eu buscar o meu próximo. E deixa eu te falar, eu comecei a pregar mentira. Porque a gente reunia aqui os jovens e eu falava pra vocês: busca primeiro pra vocês, pra depois vocês passarem pros outros. E o que eu tava fazendo? Eu me preocupei mais com o meu irmão do que comigo. E deixa eu te falar, Deus não quer isso não. Deus não quer isso não. De que vai valer você ganhar todos que estão lá fora com mentira, porque você não vive o que você está pregando para eles? Você traz eles para a casa de Deus, eles exercem o ministério dentro da casa do Senhor e você continua na mesma. Ah não, estou fazendo missão, moço. Estou indo lá fora ministrar a palavra. Olha o tanto de almas que eu já consegui. Deus vai falar: fulano, 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 entra aí, bora. Entrou, fechou. E o seu, oi? O senhor sabia que essas almas aí fui eu que ganhei? Sabia disso? Afastai de mim, eu não te conheço. Eita, Jesus, Deus, para Ele te conhecer, você precisa ter intimidade com Ele. Ah não, minha irmã, você está errada. Deus já conhece a minha vida. Deus conhece a minha história. Deus conhece muito antes de eu nascer. Mas deixa eu te falar uma coisa. O porquê dele pedir que você tenha intimidade? O porquê dele pedir que você conheça Ele?
O porquê dele pedir que você se achegue até ele. O porquê do pedir dá-se-vos-á. O porquê da Bíblia. Glória a Deus! E no primeiro mês, eu sentava nessa cadeira e eu falava: Deus, o que essa igreja vai virar sem mim? Eduardo tava de banco, não, ele tinha acabado de banco. Não, tava de banco ainda. E eu falei: esse som, meu Deus do céu, Jesus. Meu Deus do céu, a situação da Gabriela é capinha, é microfone, é caixa, é intercessão, é portão. Meu Deus do céu, Jesus. Os adoradores iam ensaiar e não tinha ninguém para salvar os hinos. E eu, meu Deus do céu. E eu começava a chorar de novo. No segundo mês, Deus começou a me entregar mistérios. Sonhos que verdadeiramente aconteceram. No dia seguinte acontecia. Era uma revelação sobre a palavra. Eram revelações sobre a palavra. Porque eu não conseguia orar no meu quarto. Eu queria orar lá fora. E aí eu levava o tablet, vou orar, né? E aí eu colocava um fundo, ajoelhava: Deus, abençoe minha noite de sono, no dia de amanhã. Muitas das vezes eu não ajoelhava, eu olhava para o céu e orava. E eu estava feliz. Deus, só falta um mês e meio para eu ser, Senhor, estou feliz. Eu acordava com vazio de novo. E eu falava: mas por quê? A mesma coisa. Todo dia eu me lamentava, todo dia eu gritava, todo dia eu chorava, todo dia eu pedia graça. E eu sempre fui muito estressada. Mas eu comecei a ficar mais estressada ainda porque eu não consegui o que eu queria, então eu jogava pra cima deles. Não, Deus não está fazendo o que eu quero, a culpa é de vocês. Então eu vou fazer. Vou ser ruim também. Não quero conversa. Irmãos, eu estava enganada no segundo mês, achando que eu estava vivendo a vida que Deus queria para mim. Eita, Jesus! E muito enganada. Deixa eu te falar. Glória a Deus! A palavra, ela é o seu alimento. Todo mundo fala isso, mas deixa eu te falar. E eu quero que penetre no seu coração. A Bíblia é o alimento. Aleluia! Glória a Deus! Sabe por que as pessoas falam: nossa, toda vez que eu vou ler o livro de Provérbios é uma lapada diferente. Mas você aprendeu com a lapada? Minha mãe costuma falar que apanhar não resolve não. Fiel, aleluia! Você tem que pôr de castigo, porque é pior. E o que é que Deus faz? Deus, ele não vai te dar lapada não, meu irmão. Ele vai pôr você de 3 meses de banco, para você entender que dentro da casa dele não entra fogo estranho, para você entender que para pegar no microfone você tem que ter um jejum, você tem que ter uma restauração dentro de você para você passar para o seu próximo. Ele vai fazer com que você entenda que na palavra dele só pega aqueles que verdadeiramente querem aprender. Glória a Deus! Deixa eu te falar, Jesus vai voltar para aqueles que conheceram a ele. Como que você entra? Eu acho que foi o pastor Jeová que ministrou e falou: como você conhece alguém? Procurando saber sobre a pessoa. Eita, Deus! Como você entra em um lugar que você não conhece? Eu fiquei morrendo de medo. Fui evangelizar com os meninos, aí nós entrou em uma salinha lá no cais, aí eu falei: eu não entrava aqui no escuro. Eu não conheço? O que tem aqui dentro? Então você fica naquela: eu entro, eu não vou. Mas o céu
bem claro, está tudo escrito aqui. Glória a Deus! O caminho também está escrito aqui. A luz, ai, mas cadê a luz? Cadê a lâmpada para eu ligar a luz? Está tudo aqui. Glória a Deus! Quando você compra alguma coisa, muitas das vezes ela vem com um manual. E as pessoas também falam muito isso. A Bíblia é o nosso manual. Glória a Deus! E é assim. Porque através dela você vai entender qual caminho eu devo seguir. É verdade! Que fruto eu devo, né? E por estar vivendo em engano, eu me desesperava todo. Esse Jesus! Deus do céu, Deus. Grande, fiel, poderoso, aleluia! Eu quis me matar mês passado. Jesus! Por que eu desistia de orar? Eu desistia de ler a Bíblia. Eu estava cansada, gente. Eu estava carregando uma pedra muito grande em cima das minhas costas. E essa pedra se chamava pecado em excesso. Iniquidade. Sabe como que você é limpo do pecado? Tendo intimidade. Eita, glória! É verdade, meu Deus! Terceiro mês chegou, eu falei, Deus. Se eu não será o mês que vem, o Senhor já sabe muito bem o que eu vou fazer. Deus, ele te chama, Deus, ele promete. Ele não cumpre na sua vida enquanto você não deixa. E tinham coisas ali que deveriam ser tiradas do lugar. Glória a Deus! Aleluia, Jesus! Eu percebi que eu não estava dando valor a uma mulher que foi a semeadora na minha vida. Eu não estava dando valor a uma mulher que foi a pessoa que teve coragem de chegar no altar e louvar junto comigo. Deus de maravilha, aleluia, Jesus! Eu não estava dando valor na pessoa que me ama de verdade. Abaixo de Deus, a única pessoa que verdadeiramente me ama. Glória a Deus! Porque a minha mãe, deixa eu falar um pouquinho para vocês. Só o Senhor. A minha mãe, ela passou por muitas coisas para eu estar aqui hoje. Aleluia! Muitas coisas. Glória a Deus! Todo mundo sabe o testemunho dela, mas eu quero falar uma coisa para vocês. Não escuta de um ouvido e sai do outro, não. Porque o que minha mãe teve que passar para hoje eu estar com esse microfone na mão, ou para hoje eu estar viva, foram muitas coisas. Aleluia, Jesus! Glória a Deus! Se eu estou aqui hoje, é pela oração da minha mãe. Da minha mãe. Aleluia! A partir do momento que ela me entregou nas mãos de Deus, Deus me ensinou que é com Ele, é para Ele, é por Ele, tudo dele. Glória a Deus! Aleluia! Deixa eu te falar mais uma coisa. Deus, ele manda em tudo. Em tudo. Tudo. Para o vento estar soprando, ele teve que permitir. Para você estar aqui hoje, ele teve que permitir. E para que eu tivesse um testemunho para contar para vocês, ele teve que permitir Satanás fazer tantas coisas na minha vida. Irmãos, eu aceitei Jesus com a Yara. E depois que eu conheci a Yara, a gente conheceu a Stephanie. E depois que eu conheci a Stephanie, eu conheci a Franciele. Os pais delas, assim, pai e mãe, Deus, pode dizer uma coisa para vocês. Não teve discernimento, não teve
como se diz? Só o Senhor. Punho firme. É isso, né? Pulso firme para cuidar. Uma, todo mundo sabe, engravidou. A outra vive mentira dentro da casa do Senhor. E eu vou falar mesmo, não é nada não. É testemunho. E a outra tá ali querendo suicídio. Espírito Santo da... Cada uma delas tem uma história diferente para contar para vocês. Louvado é o nome do Senhor. Todas elas estavam na mesma igreja que eu, no mesmo local que eu. A única que não rodava tanto era a Stephanie, eu acho que ela nem rodava. Mas eu, Franciele e Yara. Yara era panelinha de fogo. Eita glória. A Franciele louvava. Meu Deus do céu. E eu era missionária. Irmãos, eu cresci junto com elas. Batizei junto com a Franciele. E a gente começou a nossa jornada depois do batismo. Me batizei com 10 anos. E aí passei pelas minhas lutas, ela passando pelas delas que eu não sei. Mas hoje cada uma está em um caminho diferente. Hoje cada uma tem uma direção, tem um foco diferente. Nós, 4, não líamos Bíblia. A gente não gostava da Bíblia. A Bíblia pra gente era só o que o pastor ministrava no altar, o irmão ministrava no altar. A nossa vida era louvar, rodar, pular no mistério, ir para a vigília, ir fazer coreografia, mas não tinha palavra. Não. Se eu pegasse a Bíblia para ler, era... Amém. Amém. Deus permitiu com que a gente se separasse. Cada uma vai seguir um caminho agora. Segue. Quer? Vai. Eu tive a parte do meu testemunho. E chegou o tempo de Deus falar: agora volta aqui. Deus ele fez assim. Fica aqui. Não vai pegar a minha Santa Ceia 3 meses. Não vai pegar o microfone 3 meses. Não vai fazer o que você quer fazer, porque eu sei o desejo que está no seu coração de fazer a obra. Você não vai fazer enquanto você não se consertar. Chegou no 3º mês. Mês que vem eu vou cear. Deus, eu vou fazer de tudo para eu cear. Comecei a orar mais. Comecei a ler mais. Comecei a ensaiar hinos novos. Mas tinha um problema. Eu estava muito agarrada à vaidade. Não é vaidade de pôr brinco de pintar unha, não, porque eu não gosto dessas coisas. Passou, é passado. Gente, não gosto. E aí? Vou falar o nome dele, vai pra ver. Eu me incuti igual a Isadora, né? E um fulaninho. E o João Miguel, gente. E aí eu descobri quem estava me tirando do foco era ele. Descobri assim, depois de, né, minha mãe ter falado muitas vezes, eu descobri. Vou te falar mais uma coisa. Não vai mudar não, vai ser a mesma coisa. Eu vou te falar mais uma coisa. Não se apegue a coisas que te tiram do foco. Cheguei nele e falei bem assim: quer namorar comigo, né? Beleza? Quer mesmo? Quero. Gosto de ser. Aí eu falei: eu não tenho idade, você tem? Aí ele: não. Eu não tenho maturidade, você tem?
Ele, não. Eita Deus! E eu falei pra ele, vamos focar em Deus? E ele, bora. A partir do momento que eu falei isso pra ele, me libertei disso. Pessoas sumiram da minha vida. Glória a Deus. Pessoas sumiram da minha vida. A minha comunicação com a minha mãe mudou. Porque eu comecei a entender que o que ela falava estava certo e pronto, acabou, tá tudo bem. Aleluia, Deus! Gente, tenta conhecer Deus. Tenta. A partir do momento que você tenta conhecer Deus, sua vida muda. Sua vida muda. Deus poderoso! Antes da Santa Ceia, foi antes da Santa Ceia, eu entrei no mistério aqui em cima enquanto minha mãe estava orando e falando assim: abre os olhos, nas minhas palavras, abre os olhos para que eles possam enxergar. Eu comecei a pular, a rodar, a entrar no mistério, senti o fogo e o poder de Deus. E Deus falava assim: dentro de você tem um altar. E ele está queimando. Está em chamas. Comecei de parar de mexer no YouTube. Falei, gente do céu, que gastura. Porque eu gostava de ver vídeos de cabelo e de... Como é que fala, gente? Os penteados de cabelo. E eu não lembro o outro, mas eu assistia. E nesses vídeos de cabelo tinha música mundana. E eu não abaixava, eu não tava nem ali, eu tava prestando atenção no cabelo. Porque é muito satisfatório você ver uma pessoa arrumando o cabelo. E aí eu me apeguei a isso. Aí foi chegando o tempo de Deus falar que eu era um altar. E Deus fez assim, ó. Falei, que luz é essa, meu Deus do céu? Que escuro eu tava me vendo. Meu Deus do céu. Meu Deus! Esse Jesus é... Quando eu desci daqui, que eu fui orar, gente, deixa eu falar pra vocês, parecia que tinha uma graça tão tremenda, um trem tão pegando fogo dentro de mim. Eu falei, não, Deus não mente mesmo, não. Tem um altar aqui pegando fogo, não tô aguentando. E Deus falou tão claro, tão óbvio pra mim. Aí dentro tem um altar. E ele começou a renovar esse altar, derramar azeite nesse altar. E eu tava muito dispersa por conta também desse incutimento. E aí eu tava ficando sem fazer os cursos. Gente, eu não tava nem aí para curso, não. Pra que curso? Misericórdia, Jesus! Eu ia pra escola só por e-mail. Que eu gostava, eu não gostava, eu gosto de ir pra escola. Eu gosto de ir pra escola. Mas minhas notas não estavam boas, não. Eu não sou muito boa em matemática, mas você ganhar 3 em matemática é difícil. Quando eu decidi que minha vida ia mudar, comecei a ganhar 9,5 em matemática. Evolução. E a gente chegou na vigília, eu tava meio assim com a minha mãe. E aí, chegou lá na vigília, eu tenho que pedir perdão pra minha mãe. Eu preciso pedir perdão pra minha mãe. Mas eu sei como é que é minha mãe. Vai pedir perdão de novo. Quantas vezes você me pede perdão? E ela sempre fala, e não muda nada. E isso estava me machucando por dentro. E eu falando, Deus, mas se eu for lá vai ser a mesma coisa. Eu já sei, ó, tá escrito. Vai ser a mesma coisa. Chega lá. Me perdoa, mulher. Aí ela, de novo? Você me pediu perdão ontem? Perdão, estou dizendo perdão e não me diz mais não. Irmãos,
Deus estava batendo assim no meu coração. Vai pedir perdão para ela. Vai pedir perdão para ela. E eu não vou não. Aleluia. A minha mãe não quer aceitar o meu perdão. A minha mãe não aceita o meu perdão. Mas eu falei, eu vou lá, moço. Fui lá, abracei ela e ela me empurrou, como ela já disse. Ela mesmo falou para você. Eu sofro. E aí, irmãos queridos, ela foi louvar Altar Quebrado. Pra quem não sabe, Altar Quebrado a gente canta desde quando eu tinha uns 10 anos. E Altar Quebrado... Oi. E a gente canta essa música desde muito tempo. E eu sempre senti uma graça muito grande. Todas as vezes que a gente ia louvar. E aí eu falei, ela vai louvar sem mim. Ela recebeu a oportunidade de vai louvar sem mim. É Altar Quebrado e você vai louvar sem mim. E aí vamos nos colocar de pé. Irmãos, antes dela pegar no microfone, Deus falou, tira o sapato aí, por favor. Obrigada. Aí eu, oxi. Tá bom, né? Tirei. Irmão, só quem estava naquela vigília entende. Eu tirei. Joguei pra lá. Ela falou, fica em pé. Começou a pegar fogo no meu dedão. Dos dois. E foi subindo. E eu, meu Deus do céu, calma aí, Jesus, espera aí. E começou a subir, subir. Irmão, não aguentei não. Eu pulei. Bati a cabeça no teto, voltei. Fiquei pulando lá como se estivesse no pula-pula. E pulei. A Érica sabe. Pulei. Irmão, mas eu pulei. E eu não estava sentindo o pulo, não. Eu estava sentindo fogo. Era como se eu pisasse no chão assim. E aí viesse queimando e eu começava a pular, porque eu estava aguentando, estava me queimando meu pé, ué. E aí Deus falava da mesma maneira que ele falou aqui. Tem brasa no seu pé. Sabe o que você vai pisar? Na serpente. Então bora, minha filha, caminha. E eu comecei a pular. Irmãos, eu só terminei depois de 2 minutos que o hino tinha acabado. Você imagina eu pular isso tudo, irmãos? Quando eu sentei, minha perna estava rasgada. Que eu não sei se, né? E aí rasgou minha perna. Minha perna estava doendo, mas eu não conseguia sentir da mesma forma que eu estava sentindo aquele fogo. Eu falei, Deus, não apaga não. Derrama mais aí, não. E aí ele falou assim, você tem se magoado com coisas bestas demais. Das minhas palavras. Porque eu tinha me magoado e falei, não vou louvar junto com ela também não, porque ela me chamou. E é sempre assim. Quando tem um hino que louva nós duas, é sempre assim. Então, mas ela não me chamou. Eu fiquei chateada. Eu falei, não quero. Vou louvar ela. E aí, Deus falou pra mim, você tá se machucando com coisa besta demais. Acorda. Que bobeira. E aí, gente, eu pulei no mistério, no poder, na graça de Deus. E eu não posso falar pra vocês, nunca senti o que eu senti naquela vigília. Glória a Deus! Irmãos, é um fogo muito grande. Beleza. Irmãos, quando os meus olhos foram abertos para o pecado, eu comecei a me inquietar com a calça, que pra mim, usar calça não. Comecei a me inquietar com muita coisa. Deixa eu falar pra vocês mais uma coisa. Eu amava calça, porque calça era muito bom de usar. Irmãos, eu não gosto de calça, não quero calça. Pra mim tem que ser saia agora. Glória a Deus. Nunca fui de pintar a unha por gostar.
Nunca fui de usar maquiagem. E Deus, Ele te chama da maneira que você está, mas Ele te transforma. Deus, Ele me transformou e hoje eu estou aqui para falar para vocês o seguinte: não passei por coisas grandes aos olhos humanos, mas passei por provações que eu não conseguia entender. Glória a Deus. Não conseguia entender. Não queria entender. Porque para mim tinha que ser do meu jeito, tinha que ser da minha forma. Mas Deus falou: eu vou te amassar, vou te moldar de novo. Eu te quero fazer na minha obra. Eu quero você fazer no meu ID. E hoje eu estou aqui, minha primeira ministração depois de 3 meses sem CA, para falar para vocês. Eu fui transformada ao conhecer o meu Senhor. Glória a Deus. Porque eu não conhecia e eu não era transformada. Mas hoje eu conheço, eu sou transformada. Então deixa eu te falar uma coisa. Quando você não conhece, você não consegue ser transformado. Como é que pode uma menina que era batizada com o Espírito Santo, uma menina que ministrava a palavra, meu Deus, cheia do Senhor, como que uma menina dessa não conhecia Deus? Eu confessei Jesus, não sei o dia exato, mas no dia de Santa Ceia, eu confessei Jesus como meu único e suficiente Salvador. E conheci que Ele veio e morreu por mim para que eu fosse filha. E como filha eu tenho o direito de obedecer aos mandados do meu Pai. Eu tenho o direito de amar o meu Pai. Eu tenho o direito de dar valor em tudo que Ele fizer por mim. E eu não vivo mais nessa terra como alguém normal. Eu vivo nessa terra como alguém que tem um local de refúgio e é o céu. Eu vivo nessa terra entendendo que não sou eu quem faço e Deus quem faz. Eu tinha dito para Deus: Deus, eu preciso contar o testemunho, mesmo ele sendo pequeno, de 1 hora e mais de alguns minutos. Mas eu tenho que contar esse testemunho e tem que ser no culto de celeiro. A irmã Érica olhou para mim ali, a gente estava no culto de quarta-feira. E aí, bem passado. Aí, eu tinha falado que eu ia ministrar, eu fui no impulso, vou ministrar no culto de criança. Aí a Isadora, não, eu vou ministrar. Aí a irmã Érica olhou pra mim, eu ia te chamar para ministrar no culto de celeiro. Eu falei: Deus, é bom demais, não é possível. E aí, ela me chamou para ministrar no culto de celeiro. Eu falei: Deus, eu estou tão feliz. Eu preciso de uma palavra que revele o que está aqui no meu coração. No momento em que eu precisava, eu falei assim: sustenta-me com passas, com a tua palavra. Sustenta o meu ser com a tua palavra. Eu não posso cair de novo. Conforta o meu coração de maneira que eu entenda que eu sou remido e separado por ti e que o mundo ele não merece me ter. Deus, glória, aleluia. E ao ler essa palavra eu entendi que eu sim, sou essa noiva aqui, que foi escolhida, fui separada por Deus. Estou pronta para pregar o evangelho para quem está lá fora. Mas para que isso acontecesse, eu tive que passar por um processo. Então não importa qual seja o processo, seja com seu marido, com seu irmão, com seu colega, com seu incutido, com qualquer que seja a pessoa, qualquer que seja o processo, viva o processo. Não se desvie do processo. Passe pelo processo. Pise em cima do processo. Porque quando você passar por ele, você vai entender quem é Deus de verdade. Porque hoje eu entendo que se eu falar assim: Deus, vou não. Deus vai olhar para mim e vai falar assim: vai não? Beleza. Vai fazer igual, vai fazer com os dois aí, se eles quiserem sair. Porque Deus, ele já me tirou de muita coisa e eu quis voltar. Eu voltei. Porque eu não estava entendendo quem era Deus. Eu não sabia quem era Deus, realmente, eu não conhecia. Mas quando eu conheci, Deus me mostrou a verdade. E conhecereis a verdade vos libertará. E hoje eu sou liberta. Amém?
E eu peço que Deus entre com providência no coração de cada um de vocês. Que essa palavra adentre mesmo no coração como uma semente. E que ela seja regada todos os dias. Que você venha entender que o erro, ele não vai te levar a nada. Ele não vai te levar a um céu de glória. Mas a um local de sofrimento e dor. Então, presta atenção. Deus, ele te chamou. Porque se ele não tivesse te chamado, nem aqui você estaria. Então, se Deus te chamou, se Deus tem um propósito na sua vida, se você está aqui, é porque Deus tem mais coisas para fazer na sua vida. Deus, ele me fez promessa de me levar no mundo todo, nos 4 cantos do mundo, desde muito pequeno. Então, para eu ir ministrar o evangelho, eu tive que passar por isso. Que está aqui, ó. Está aqui guardado. Para eu entender que verdadeiramente é Deus quem faz. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Obrigada, Érica.